E aí? E aí, soldado? Vambora. Dia 4 do empilhamento de sabedoria. Empilhamento de sabedoria. Por que empilhamento de sabedoria? O livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 9, ele é o chamado à sabedoria. E do capítulo 10 ao 31 são as chaves dos sábios. Ele apresenta 3 caminhos sempre: do sábio, do insensato e do perverso. Sempre haverão 3 caminhos: sábio, insensato e perverso. E a partir do capítulo 10, Salomão, o homem mais sábio da terra, ele mostra esses 3 caminhos: do sábio, do perverso e do insensato, do falto de senso, certo? E hoje é o 4º dia nesse empilhamento de sabedoria. O livro de Provérbios ele dá uma chave atrás da outra, por isso que se encaixou tanto quanto com esse projeto de 30 dias de muita intensidade, em que você vai dar um salto de sabedoria na sua vida. E hoje a gente está lendo o capítulo 12, muito bom também. E vamos lá, vamos começar. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem ama a disciplina vai buscar entendimento do bom procedimento. Vai buscar a melhor maneira de se agir, de se comportar. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condena. O homem não se estabelece pela sua perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Essas aqui estão bem autoexplicativas, né? Não preciso, acho que, nem pontuar. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho do perverso é engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Em todo momento que fala sobre o perverso aqui, ele é o escarnecedor. Ele sempre vai buscar, de alguma maneira, ferir alguém. Seja com suas palavras, seja com suas ações. Ele abre a boca, ele quer ferir, e esse é o prazer dele. As palavras do perverso são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. A boca dos retos. Retos é retidão, aponta para integridade, para a verdade, para o bom procedimento. 7. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Por quê? Porque eles constroem na rocha, eles constroem onde tem fundamento. Eles constroem com princípios. Segundo o seu entendimento será louvado o homem,
Ou seja, entendimento é uma riqueza. Por isso que conhecimento também é uma riqueza. Tem os degraus da sabedoria, né? Conhecimento é o primeiro degrau. Conhecimento. O segundo degrau é entendimento. Então é por isso que isso aqui funciona. É para isso que serve. E o terceiro degrau é o degrau da sabedoria. A sabedoria é o discernimento prático. É quando você pratica o seu entendimento. São os três degraus: conhecimento, discernimento e sabedoria. Segundo seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Melhor é o que é diligente, faz o seu trabalho, do que o que é orgulhoso e não tem o que comer. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o homem... Não. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. O justo sairá dos laços da boca, das transgressões. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Seja bem ou seja mal. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E não é um ou dois conselhos, tá? No capítulo 11, ele fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não é um nem dois conselheiros, é uma multidão. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato, num instante, se conhece. Num instante, se conhece. O prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta a fraude. O que diz a verdade manifesta a justiça. Mas como que é ser justo? O que é ser justo? É simples, é manifestar a verdade. Simples, manifesta a verdade. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios
é medicina. Que nem aquele cara lá. Você fala pra caralho, aí o sábio tem que vir e ficar distribuindo remédio. Aí o sábio tem que vir e ficar distribuindo band-aid. Eu vou falar de novo só pra dar um corte aqui. Só pra dar um corte. Você fala pra caralho, aí tem que vir um sábio pra dar remédio, pra dar, pra distribuir, para distribuir band-aid, para distribuir remédio. Fala de novo. Você fala pá. Aí tem que vir um sábio para distribuir remédio, para distribuir band-aid. Falar de novo. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. O lábio veraz permanece para sempre. Veraz é verdadeiro. Mas a língua mentirosa, apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Nenhum agravo sobrevirá o justo, nenhum agravo sobrevirá o justo. Onde é que eu estava? Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Mais uma vez, sobre veracidade, sobre verdade. Por que será que ele bate tanto na tecla da verdade? Por que será que ele fala tanto sobre verdade? O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Estultícia, se não me engano, é loucura. Proclama a loucura. Essa daqui também é muito boa. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A mão diligente, a mão... Como chama? Esqueci o nome da palavra. A mão proativa, a mão diligente, a mão proativa dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O justo serve de guia para os seus companheiros, mas o conselho dos perversos os faz errar. Mas o caminho dos perversos os faz errar.
o justo não é para estar no caminho do perverso, não, tá? Fique claro isso. É sobre isso que está dizendo o versículo. Mais uma vez sobre diligência, ó. Uma coisa que ele bate muito, sobre verdade e diligência. Ó, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Bem precioso. Mais uma riqueza do homem aqui, ó. Só nesse capítulo ele mostrou duas riquezas. Na verdade são três, né? Primeiro, o entendimento. Ó, segundo o seu entendimento será louvado o homem. Aí aqui, entendimento. Segundo, diligência. O bem precioso do homem é ser ele diligente. Entendimento, diligência e verdade. Três riquezas. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na vereda da justiça está a vida. No caminho da verdade está a justiça. E no caminho da justiça está a vida. O que a gente leu ali sobre, agora há pouco, sobre o que é justiça? Como manifestar a justiça? É a verdade. E no caminho da sua carreira não há morte. Não há morte. Se está havendo morte, tem algo de errado. Na vereda da justiça está a vida. Beleza? Esse foi o capítulo 12 do empilhamento de sabedoria de Provérbios. E amanhã tem mais. Amanhã é o capítulo 13. Muito bom também. Vamos lá, só lembrando. As riquezas do homem. Entendimento, diligência e verdade. Entendimento, diligência e verdade. Essas três coisas têm que fazer parte, têm que fluírem na sua vida para que tudo corra bem e você seja alimentado de vida todos os dias. Diligência, entendimento e verdade. São coisas que a gente tem que buscar o tempo todo, que a gente tem que se alimentar todos os dias. Certo? Mas tamo junto. Amanhã tem mais. Capítulo 13. É nóis.